Rapaziada, bomba no palestra! Segundo fontes confiáveis, eu tenho uma notícia para vocês aqui nesse vídeo que vai mexer com as estruturas do futebol paulista. Galera, parece que enfim o Anderson Barros conseguiu desenrolar. Vou falar nesse vídeo da possível ou impossível contratação que acaba de acontecer ou está prestes a acontecer no Verdão, certo? Antes, eu peço aquela pequena colaboração, que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses que estão ansiosos aí por essa notícia e por outras que estão acontecendo aí no mercado da bola. Vamos lá, galera. Olha, eu tô até nervoso. Será que é uma notícia? Vamos ver. Será? Aconteceu? John Arias no Verdão. O Palmeiras, enfim, contratou um grande jogador. O segundo jogador, segunda contratação, pelo menos no começo aí do ano de 2026. John Arias, que estava no Wolverhampton, está ainda, né? 14 milhões de euros. O contrato vai até 2030. E o Palmeiras aí, não sei, ainda não tem essa informação da questão do Fluminense, se o Fluminense concordou, o que o Palmeiras acertou com o Fluminense em relação àquela cláusula que tinha de prioridade, né, na compra dele, se ele quisesse retornar para algum clube aqui no futebol brasileiro. O Fluminense tem essa prioridade, ou teria. Precisamos apurar aí para ver a situação do Fluminense também, né? Porque se realmente aconteceu, o jornalista Wilson Della Sola, que confirma essa notícia, né? Vou dar os créditos aqui pro rapaz, em publicação no The Football. O Palmeiras acertou a contratação de John Arias para 2026 por 14 milhões de euros junto ao Wolverhampton. O contrato é até 2030, né? Segundo esse jornalista, o salário é de 1,3 milhões mês. É uma boa grana, hein? John Arias vai ganhar uma bala no Verdão. E alguns jogadores hoje em dia no futebol aí brasileiro que vem de fora ganham até mais que isso, hein? Ele deve ter. Será que ele abaixou um pouco o salário dele? Não sei. É pedido antigo do Abel aí, do John Arias, né? E ele chega para ser aquele jogador driblador, né? Que faltou no ataque do Palmeiras no ano passado. Apesar do Palmeiras ter aí alguns jogadores para essa posição, o John Arias, jogando o que ele jogou no Fluminense, ele é titular do Palmeiras. Não tem como. Ele jogando do jeito que ele jogou no Fluminense, eu confesso para vocês que não vem acompanhando ele lá na Inglaterra, mas o John Arias é um excelente jogador. Eu acho que o Richard Rios deu uma moral lá para nós. São parceiros lá de seleção colombiana. Eu acho que o Richard Rios falou: pode ir lá no Palmeiras que lá é vida. Não tem? Pode ir lá que você vai ser feliz. E é o que está acontecendo aí, galera. Eu gravei um vídeo aí falando que ele... É porque eu tava nervoso também, né? Me dê esse desconto aí. Porque a novela do Almada já tá se arrastando, e do John Arias também. Mas agora parece que deu tudo certo, né? Não vou cravar aqui mas praticamente tudo certo entre Palmeiras e o atleta. Contratação fechada, né? Não vou cravar porque ainda não tem contrato, né? Pode acontecer algumas coisas. Essa questão do Fluminense que eu falei pra vocês também. Mas já tá estourando aí, as bombas já estão explodindo. Mundo afora, Brasil afora. E é um excelente jogador, galera. Brincadeiras à parte, o John Arias chega para ser titular. Aí o Palmeiras, a gente começa a ver o time do Palmeiras com outros olhos, né? Porque você tendo o Paulinho, né? Que também tá machucado, mas promete, né? Uma contratação. Se ele voltar a jogar agora em 2026, tomara que dê tudo certo. Ele fez essa cirurgia. O Palmeiras não contou com esse jogador ainda. O Paulinho é uma contratação
foi feito no ano passado, mas não jogou. O Palmeiras não conseguiu usar o jogador. E agora ele voltando, John Arias, Paulinho, Vitor Roque, Andrés Pereira. Olha o meio de campo do Palmeiras. Flaco Lopes no ataque. Aí você tem o Felipe Anderson, vou incluir também porque eu acho ele um excelente jogador. Precisa de uma injeção de ânimo às vezes. Tá machucado agora, mas quando ele joga... E assim, eu sempre falo, jogador de futebol, cara que joga no meio de campo, ele gosta de... E o Felipe Anderson ele é muito bom. Só que ele precisa ter ao lado dele jogadores inteligentes, bons jogadores igual a ele. E, esqueci do Marlon Freitas no meio de campo também, né? O Marlon Freitas ontem jogou demais. Ele joga o fino da bola. Ontem, no sábado. Tô gravando hoje o vídeo aqui no domingo, no finalzinho da noite. Não sei se eu já vou colocar ele agora ou amanhã na segunda-feira. Mas assim, o Palmeiras tem um excelente time, já começa a mudar. E eu tenho outra bomba aqui, hein? Outra notícia. Essa não é tão bomba assim, mas eu acredito que está para acontecer também. E eu já vou falar. E o Palmeiras ainda tem a garotada da base para aproveitar nesse time do Abel para esse ano. Sorriso, jogador driblador. Eduardo Conceição. O Arthur na lateral esquerda. Jogou muito no jogo contra o Mirassol. Luiz Pacheco. Esse é o nosso camisa 5. E seguinte, o Palmeiras tem a noção da complexidade pela contratação do Nino, mas fez um grande esforço para avançar nas tratativas. Já há algum alinhamento entre o Palmeiras e o jogador, com salário e tempo de contrato. No entanto, tudo depende do movimento do Zenit. O defensor tem nas conversas de ontem, né, sinalizou positivamente para o Palmeiras e agora aguarda as negociações entre os clubes. Enquanto isso, o Nino seguirá treinando lá no clube dele. Mas assim, se não chegar agora, o Nino, pelo que acontecer, pelas informações, é no meio do ano. Mas o Palmeiras precisa fazer um plano de ação para agora, para trazer o jogador agora. Claro, por meio do ano também tem a questão do Fabinho lá, né? Do volante. Mas aí o Palmeiras precisa de um zagueiro para agora. Porque o Murilo não consegue, não está conseguindo entregar mais o que ele já entregou no passado, com tantos títulos que ele ganhou com o Palmeiras, mas é outra fase agora o time do Palmeiras, né? E assim, precisa para agora. Esse jogador chega e resolve o problema da zaga. E o John Arias, ali na frente, ele joga em qualquer posição. Mas vamos ver, galera, o negócio está fervendo. Parece que tudo está alinhado agora, tudo está correto. A contratação, só falta assinar o contrato. É um pequeno detalhe que vai se resolver. A gente espera que entre hoje, aqui no finalzinho da noite, amanhã cedo, no decorrer da segunda-feira, eu volte aqui no próximo vídeo já para falar que está tudo certo. Tô falando agora, né? Mas que amanhã seja confirmada por todos aí. É o que a gente espera pro Palmeiras com essa contratação. É outro nível, outro patamar. Eu vou consultar aqui o Central Palestra para ver se tem alguma notícia. Tem alguma notícia aí, Gabriel? Por enquanto não. Então, é o que a gente tem para agora. John Arias no Palmeiras, praticamente tudo certo. Estamos aí a questão de ver o que vai acontecer na questão da prioridade. Que o Fluminense, se ele quiser contratar o jogador, ele vai ter que pagar esses 14 milhões de euros. Mas posso falar? Olha, ó, Central Palestra. Diga, Gabriel. Realmente, segundo esse jornalista, o Palmeiras contratou John Arias. Segundo essa fonte, tem a situação do Nino, que está meio travada. Thiago Almada distante, só que tudo pode acontecer porque a janela fecha só no começo de março. Então, ainda tem aquela possibilidade do Almada, Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid. Simeone fala que não, que quer contar com o jogador, mas o que a gente sabe é que ele quer ser titular e não está contente lá, porque ele entra um pouquinho a cada jogo. Enfim, a questão do Nino é essa.
É questão do clube que quer segurar um pouquinho mais. Mas eu posso aqui já cravar para vocês que o John Arias é certo. Está contratado pelo Palmeiras. Agora a questão é resolver com o Fluminense se o Palmeiras vai emprestar algum jogador para lá. Sabe aquela resenha que tem entre os clubes para poder o Palmeiras ficar com a prioridade e contratar o jogador. Certo, galera? Foi essa informação, essa bomba que eu trago aqui no canal do Fabão Palmeirense. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like. Compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses para que todos tenham essa informação urgente, hein? Acabou de sair, certo? Avante palestra! Até o próximo vídeo.